Oi, gente, a paz de Cristo. Espero que vocês estejam bem, estejam gostando aí do canal e das dicas. Faço todas elas aqui com muito carinho para vocês. E a minha dica de hoje para vocês é o meu caderno de controle. Eu tenho alguns cadernos de controle. Olha só, todo escrito. Que controle seria esse? Esse é o controle do desenvolvimento do meu filho autista. Eu já faço há alguns anos, desde 2015, quando ele tinha 4 anos de idade. Ia fazer 4. Que foi em janeiro. Eu recebi o diagnóstico do Pedro com 3 anos e 2, 3 meses ou 6 meses, uma coisa assim. Quase 3 anos e meio. E a partir dali, com 4 anos, eu comecei a descrever. Estudar, né? Logo depois a gente passa um tempo de inverno. É um tempo de luto, porque parece que tudo aquilo que você sonhava não vai se cumprir e você fica muito angustiada, muito entristecida, porque você acha que você tá recebendo alguma punição e como é que vai ser a vida dessa criança quando você se for. Entra um turbilhão de informações na sua cabeça, um real luto que a gente vive, um luto em vida. E eu não demorei muito tempo para sair. Eu sei que tem gente que demora meses e anos, tem gente que fica 2, 3 anos e tem gente que nunca quer acordar, fica numa situação de fingir que não existe um diagnóstico. Então, assim, eu sei que cada um reage de um jeito, cada pessoa é de uma forma, mas eu venho aqui contar um pouquinho como é a minha forma, como é que foi que eu agi. Eu realmente passei um tempo nessa situação, mas foi muito pouco tempo, muito pouco mesmo, porque eu comecei muito a me esforçar, a me dedicar, a trabalhar, a como é que eu ia trabalhar o meu filho, como é que eu ia fazer ele desenvolver, como é que eu... É a história de pegar o limão e querer fazer uma limonada. Eu não queria ficar chupando limão azedo, eu queria ver o que melhor eu poderia tirar de proveito disso e o que eu poderia ajudar o meu filho. Então, eu comecei a fazer esse caderno, além de muito estudar bastante sobre o autismo, sobre o que eu tinha que fazer para ele entender, ler muitos livros e tudo mais. Alguns livros eu já mostrei aqui no canal, outros eu ainda vou mostrar. Bem, e aí eu comecei a relatar no meu caderno, nesse caderninho, todo o desenvolvimento dele. No início eu fazia diariamente. Então eu pegava e relatava como tinha sido aquele dia. Supor, aqui, dia 17 de janeiro de 2015, eu vou relatar o que eu fiz com o meu filho, o que eu estava trabalhando em cima do conhecimento que eu tinha, que ainda era pouco, mas que eu estava muito dedicada a aprender, né? Atividade com o Pedro Paulo. Hoje não tive muito tempo para fazer atividade no horário que eu sempre faço, então fiz um pouquinho mais tarde e um pouquinho no horário noturno. Não sei se por esse motivo ou porque fizemos só eu e ele, sem a irmã, né, que a irmãzinha ficava por perto, ela estava dormindo, e ele não reagiu muito bem. Na verdade, depois eu entendi que como eu fugi do horário, né, ele iria tendo uma reação. Bem, gente, aí eu vou relatar o que eu fiz, qual foi a atividade. Eu peguei o lápis de cor, nós trabalhamos os desenhos, trabalhamos esse desenho, eu vou relatando. Depois nós trabalhamos um brinquedo de montar, um palhacinho de montar, depois nós trabalhamos massinha, e ali eu vou relatando tudo que eu fiz, o que a gente brincou de massinha, qual foi a reação dele, como ele reclamava para sair da mesa, toda a história daquele dia. E demorei durante muito tempo fazendo todo dia, tá? Durante
alguns, eu acho que anos. Aí relato também, ele balbuciando, Pedro Paulo está falando mi, bi, bi, babati, bati, pati e mamamá. São o que ele relatava, o que ele conseguia pronunciar ali. E eu ainda não sabia o que se tratava cada uma dessas palavras, mas ali ele com 4 anos começou a balbuciar. Nananá, ó, Pedro Paulo está falando nananá, bibi, bibi, tá, mamamá, bati, né? E ali eu ia relatando, hoje Pedro Paulo fez tal coisa, né? Eu ia relatando diariamente o meu momento de atividade com ele na mesa, como é que estava sendo o meu desenvolvimento com ele, e aquilo que eu tinha conseguido durante a semana, de fazer ele aprender. Vamos supor, ele só bebia água na mamadeira, depois eu consegui tirar da mamadeira e colocar pra garrafinha, e na garrafinha de bico ele ficou durante muitos anos. A primeira vez que ele tomou num copo água, né, que ele aceitou beber água num copo, eu relatei, botei o dia. Então assim, nesses cadernos vem todo o desenvolvimento do Pedro. Aqui ó, ano de 2015, ano 2014, ano 2016, mais um pouquinho em 2016, 2017, 2018, 19. Bem, quando chegou aqui em 2017, o Pedro já tinha quantos anos? 12, 13, 14, 15, 16, 17. O Pedro já tinha 5 anos ou 6 anos. Então aqui, dependendo da data, né? Aqui eu já não relatava mais diariamente, sim o mês. Ou às vezes a semana, né? No início acho que eu comecei pela semana. Eu relatava o que foi desenvolvido naquela semana com ele. Qual foi o planejamento. Tem folha rabiscada, inclusive por ele, ó. Que ele era bem piquititinho, bobei com um caderno, ele rabiscou. Bem, aqui no finalzinho, 2016 para 2017, eu já fazia por semana, então eu já não fazia mais o dia. Ó, nessa semana a gente na segunda-feira fez isso, terça-feira fez isso, quarta-feira fez isso, com um pouco mais de objetividade. Ele já sabe falar essas palavras, ele repete essas palavras, mas ele ainda não fala sozinho e tudo. E aqui em 2018, eu já comecei a fazer por mês aquilo que foi desenvolvido no mês de agosto. Vamos supor aqui, ó, mês de agosto. Pedro Paulo foi para a EBF da igreja, Escola Bíblica de Férias, na nossa igreja. Ficamos somente 2 dias neste ano. Já teve o ano anterior, acho que 2016, a gente foi, só conseguiu ficar 1 dia. E no ano anterior, a gente só conseguiu ficar 1 momento do dia. Porque é muito barulho, as crianças falam tudo ao mesmo tempo, fica muita gritaria, muito microfone gritando, com música alta. Então realmente estressava, cansava ele. E aí no início eu só conseguia ficar um pouquinho, depois eu conseguia ficar um dia inteiro, depois nesse dia aqui de 2017 eu consegui ficar 2. Ano passado ficamos apenas um dia. Apenas um pouquinho ele participou. O evento é dividido em 4 espaços. O primeiro espaço é um cantante dançante e com peça teatral. Pedro ficou muito incomodado no primeiro dia, pedindo para sair muitas vezes da sala. Pediu para sair uma média de 20 vezes. Gente, relatar isso e ler anos e anos depois é algo assim muito impactante. Teve uma pessoa uma vez que perguntou se eu não queria fazer um livro disso aqui. Mas eu nunca consegui sintetizar tantas informações para descrever um livro. Se alguém aí no canal que quiser muito fazer um livro e gosta de ler material, gosta de ler muito ensinamento que tem aqui, a gente tá pronto aqui para conversar, tá bom? Mas ele gritou, mostrava querendo sair, não aguentava o barulho porque o som estava muito alto. Aí nós fomos pro segundo espaço, era voltado para artes plásticas, e aí ele cumpriu bem a tarefa, era um ambiente mais calmo, era uma pessoa mais calma que fazia, era a Tcheliana, então ali ficava um ambiente bem calminho, bem tranquilo, e aí ele conseguiu ficar melhor ali. O terceiro espaço era o espaço de contos, ele ainda presta muito pouca atenção no espaço. Gente, eu vou relatando aqui toda a IBF, tudo que aconteceu na IBF da igreja. Então assim,
Vitória, Pedro Paulo está tomando suco de laranja, o copo cheio, né? Sem o canudo, porque ele tinha que beber só com canudo e agora estava bebendo sem canudo. Gente, aqui nós vamos, eu vou relatando, é realmente muito emocionante. Você vê, porque você vê o milagre de Deus. Você lê esses livros, esses cadernos aqui e vê o quanto de desenvolvimento o seu filho alcançou e a dificuldade que foi alcançar cada momento desse de desenvolvimento dele. O como você teve que trabalhar para alcançar aquilo ali. O como Deus teve que te trabalhar para você suportar as dificuldades, as muitas dificuldades. É muito bacana, é muito realmente importante para a história da família, né? Ó, Pedro Paulo está fazendo mais frases espontâneas, sozinho, sem ninguém falar, ele repetindo. Não, ele falando da forma dele. Vamos, mamãe. Vem, mamãe. Eba, chegamos. Viva, chegamos. E aqui eu vou relatando as frases. Ele já tá falando, né? Palavras soltas. Cocô, xixi, vaso, calma, o que foi, cuidado, vamos, te amo, alô, né? As palavras de forma solta. E ali chama-se palavra com sentido ligado, né? Palavras com sentido ligado. Quando tem duas palavras, mas não forma exatamente uma frase, porque não tem verbo, não tem artigo na frente, não tem nada. Mas é uma frase de sentido, duas palavras de sentido ligado que ele já estava começando a falar aqui. Esse é o desse ano, do Pedro, 2022 e 2023. Então agora no caderno já dá para fazer, que foi o finalzinho de 2022. Tem todo o relato aqui, semestral. Agora eu já escrevo ou de 3 em 3 meses, ou eu escrevo de 4 em 4 meses. Eu não gosto de passar 6 meses, porque eu acho que a gente perde algumas informações. Mas aqui tem o relato de como que tá o desenvolvimento dele referente a alguma situação. E aí eu vou falar pra vocês uma dica que eu tô usando agora, que tá me super ajudando, que é o seguinte. Vou escrevendo o desenvolvimento do que eu tô querendo falar. E aqui eu tô escrevendo de vermelho, tá vendo? Aí aqui de lado, eu venho e escrevo do que se refere a esse momento que tá escrito aqui. Porque aí, de repente, eu quero só saber, como é que tá mesmo a parte dele voltada à parte de coordenação motora, ele tá lá. Aí o estudo dele, e a parte alérgica, e a fono, e o curso supera que ele tá fazendo, a alimentação dele, como é que tá. Então, assim, aquilo que mais eu tenho dificuldade de desenvolvimento dele é aquilo que a gente mais fala, mais a gente escreve, mais a gente estuda. Então, aqui tá o relato e do lado tá escrito, fono, né, que é o que aconteceu com a fono, alguma coisa importante aqui. Curso supera, que ele começou a fazer. Opa, aqui. Estudo dele em casa com a mamãe. A alergia, como é que tá, como eu tô tratando, como é que eu tô fazendo. E a alimentação, tá vendo? Bem, isso além de ser... Você tem relatado de forma escrita todo o desenvolvimento do seu filho. Tudo aquilo que você alcançou, como um testemunho para você mostrar, para quem quiser ver, a quantidade de testemunho que não é pequena e não é pouca, é muito grande. Mas porque também é importante você ver aonde ele está desenvolvendo mais alguns aspectos, aonde precisa que você trabalhe mais em outros, e o que você precisa estudar para melhorar aquilo que ele tanto está precisando. Então, esse caderno nos ajuda com isso. Você vê os avanços, você vê da onde você estava, para onde você vai, para onde você está, é muito importante. E isso te dá uma certeza no coração de para onde nós vamos, que vai melhorar cada vez mais, que Deus tem te ungido, te capacitado, te dado condição de estar trabalhando mesmo diante de muitas dificuldades. Então, assim,
Esse caderno de hoje é o meu caderno de desenvolvimento do Pedro. E eu queria muito dividir com vocês. Ainda tem outro aqui, que é o desse ano, que tá aqui. E eu comecei a fazer ele com 4 anos, 3 anos e pouco, quase 4 anos, 3 anos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele vai fazer 11 anos agora. 8 anos. Que eu estudo, trabalho e descrevo o desenvolvimento, as frustrações, as dificuldades, mas principalmente descrevo os avanços, aquilo que deram certo. Ó, dessa forma não deu certo o desfraude, eu fiz dessa forma, não deu certo, dessa forma conseguimos, dessa forma deu certo. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal falando como fazer seu filho fazer cocô no vaso. Então assim, aqui tem passo a passo, muito, quase que diariamente, de todos os avanços, todos os crescimentos que meu filho teve. E não dá para eu dividir isso fazendo um livro para vocês. Eu gostaria muito, mas eu ainda não consigo, porque eu preciso me dedicar a estudar e desenvolvê-lo. E aí eu não consigo ter tempo para ler isso aqui tudo, descrever com minúcias, com riqueza de detalhe, cada uma dessas coisas, para poder deixar para ajudar outros pais. Mas eu tenho certeza que se você começar a escrever, você vai começar a ver os avanços acontecendo. Porque você vai ver o antes, vai ver o durante, vai ver depois. E aí você vai dizer, nossa, ele fazia isso, eu nem lembrava mais. Olha, eu fiz isso aqui, deu certo, corrigimos, conseguimos, conquistamos. Então você vai ver o amor de Deus na sua vida diariamente, fazendo esses cadernos. Essa é a minha dica, dica de mãe para vocês hoje. Eu espero que seja muito útil. Não tenha preguiça de fazer. Não precisa, de repente, fazer todos os dias. Dá pra você fazer toda sexta-feira, você combina. Eu fiz esse projeto com ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Na sexta-feira, depois você terminar todo o projeto da semana, você descreve. No final de semana você conta se teve algum evento, alguma festa, como é que ele reagiu, porque o barulho incomodou, porque o cheiro das pessoas. Você vai descrevendo ali. Além de ser muito gostoso, porque você tem com quem desabafar, que é com Deus. Você tem ali a forma de estar falando, se expressando. E também você vai vendo o crescimento passo a passo. Escreve também o que você fez para melhorar aquela situação, como você corrigiu, como você contornou. E escreve se deu certo ou se não. Bem, aqui tem muita coisa. Realmente eu ainda não consigo parar para me dedicar para isso. Muitas pessoas já tinham me pedido. A dona do colégio antigo onde as crianças estavam, ela tinha me pedido, Carla, você tem que escrever um livro sobre isso tudo. Eu realmente ainda não consegui. Eu consegui fazer o canal aqui para vocês, pra gente poder estar aqui passando para vocês todas as minhas experiências, todas as informações que eu com certeza sei que vai estar ajudando vocês. Mas o livro ainda não consegui. Eu espero um dia conseguir. Tá bom? Um dia, de repente, se o marido tira umas férias e ele quer se dedicar a estudar isso aqui, eu não sei se ele conseguiria fazer isso aqui em um mês, mas, porque é muita coisa, mas de repente é uma, né? Tá aqui aberto, Deus sabe a hora de cada coisa para acontecer na nossa vida. E se também o Senhor tocar no meu coração e falar assim, agora, faz, eu sou uma mulher obediente a Ele e eu vou arranjar um jeito de fazer. Tá bom? Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Espero que tenha sido, assim, uma dica de ouro pra vocês, porque é uma experiência única pra mim. Tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus.